escola dominical, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos de 13 a 20. Mas esse mesmo texto também tem paralelos no livro de Marcos, capítulo 8, 27 a 30, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 18 a 21. Então eu convido você a fazer comigo a leitura de Mateus 16 e depois fazer a leitura desses demais textos. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto do Evangelho de Mateus e eu vou pontuar também para vocês algumas diferenças que existem nos textos de Marcos, Lucas e de Mateus. Nesse estudo dessa escola dominical, eu quero propor para você que durante esse estudo você tente responder: quem é Jesus para você? O texto de Marcos provavelmente é o primeiro texto que foi escrito. Inclusive, uma das justificativas para isso é porque ele é o texto mais curto. Todas as histórias dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre que você encontrar a mesma história nesses evangelhos, você vai perceber que Marcos é sempre o texto mais curto, é sempre o texto mais sucinto, né? Ele é o primeiro que escreve, então ele escreve com poucos detalhes. Os demais textos são textos mais longos porque são outros acréscimos que os evangelistas vão colocando em cima daquilo que eles ouviram, daquilo que eles vivenciaram e até daquilo que eles interpretaram acerca do que vivenciaram com Jesus. O texto de Marcos, assim como os demais textos, o dele termina dizendo: não contem isso a ninguém. Por que essa expressão vai em todos os evangelhos quando fala dessa confissão de Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Cristo é uma palavra grega que é traduzida do hebraico Messias. Ou seja, dizer que Jesus é o Cristo é o mesmo que dizer que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus. E esse ungido de Deus, ele depois da monarquia de Davi, ele é sempre atrelado com o poder político do rei. Por quê? Porque o Messias é aquele que recebe a unção de Deus para mediar a bênção entre Deus e o povo. Davi era esse Messias, né? Aquele que havia cuidado de todo o reino, que havia cuidado de todo o povo. Então, a partir de Davi, é dada essa conotação para a palavra Messias. E no grego, a palavra Cristo entra com essa mesma conotação. E então, quando Pedro diz: você é o Cristo, ele está aqui falando de uma expressão que tem um cunho político muito forte. Aí então Jesus diz para eles assim: não contem isso a ninguém. Vocês estão certos, mas não contem isso
a ninguém. Tem dois motivos aqui para Jesus dizer isso. Primeiro, o povo, lógico, está louco por justiça social, né? Eles querem alguém que possa tomar o trono do Império Romano e assim cuidar melhor do povo, né? Não subjugá-los, não oprimi-los como o Império Romano fazia sobre o povo. Mas ouvir que Jesus é o Messias, ouvir que Jesus é o Cristo, pode gerar aqui no povo uma grande revolta, porque o povo pode acreditar que Jesus é aquele que vai tomar o reino de Israel de volta das mãos do Império Romano. E por outro lado, o Império ouvir uma afirmação dessa, né, uma confissão de fé dessa, o Império e, lógico, os religiosos que estão atrelados ali com o Império, eles podem também tentar matar Jesus antes do tempo previsto. Por quê? Porque é alguém que oferece um grande risco. Saber que tem um Messias aqui entre nós, opa, tem alguém que pode mediar a bênção entre Deus e o povo, opa, vamos tomar cuidado. Pode ser esse aí que vai tomar o nosso trono. Vamos aniquilar. Então, o texto, logo que fala isso, Jesus passa a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Já dá para nós essa interpretação, né? Jesus aqui está pedindo cautela para os discípulos. Eles estão certos em reconhecer que ele é o Cristo, mas ainda não é chegada a hora de dizer isso às claras, né? Não é chegada a hora de dizer isso abertamente. Tanto que é depois da sua morte e ressurreição que os discípulos começam a pregar sobre o Cristo. Então, essa informação, né, e essa confissão de fé de Pedro é algo que vai ser professado mais adiante no ministério dos discípulos. O texto de Lucas, o texto de Mateus também falam sobre esse mesmo, sobre essa mesma situação, sobre essa mesma questão, mas o texto de Mateus, que foi o que nós lemos, ele tem um acréscimo e foi por isso que eu quis que nós fizéssemos a leitura dele. O acréscimo está lá nos versículos 17 e 19. O texto diz assim: Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Dizer que não foi carne nem sangue que revelaram isso para Pedro significa o seguinte: não foi por meio da sua própria razão que você pôde confessar que eu sou o Cristo, mas foi o Espírito Santo de Deus que falou com o teu espírito, testificou com o teu espírito que eu sou o Cristo. Então, quando Pedro reconhece isso, ele não reconhece porque ele intelectualmente entendeu que Jesus é o Cristo. Ele reconhece porque espiritualmente ele crê que Jesus é o Cristo. Isso é a fé de Pedro em ação, né? Em segundo lugar, aí o texto continua dizendo: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, que significa pedra, Jesus faz ali um trocadilho e diz: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Quem foi o primeiro grande pregador da história da igreja? Foi Pedro. Logo depois da ressurreição, no momento da descida do Espírito Santo, os discípulos se enchem do Espírito Santo, se sentem empoderados e saem do cenáculo para pregar. Quem é que prega? É Pedro. E naquele dia, segundo o relato de Atos, mais de 3.000 pessoas se converteram a partir da pregação de Pedro. Assim inicia o movimento da igreja. E aí Jesus diz: olha, eu vou te dar as chaves dos céus, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Nem a perseguição
conseguiu aniquilar a igreja. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos existiam no mundo. Parece que a conta nunca fechava, né? Por quê? Porque morreu um cristão aqui, então os demais cristãos que estavam em volta se dispersavam, iam para outras cidades e cada um deles pregava sobre o reino de Deus, sobre o Cristo, e mais gente se convertia aqui, mais gente se convertia ali, mais gente se convertia ali. Então, um que morria gerava muitos outros cristãos e cristãs. Hoje também, as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida da igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que mesmo com as portas fechadas como nós estamos chegando nos lares e estamos chegando a muito mais pessoas. Nós cremos que no momento em que nós voltarmos para as nossas igrejas e pudermos abrir as igrejas, elas estarão cheias em nome de Jesus. Não por nós, mas porque o Espírito Santo de Deus é quem sustenta a vida da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pelo contrário, no momento em que nós voltarmos, certamente a alegria será ainda maior, porque nós estaremos novamente na casa do Senhor. E em terceiro lugar, o texto então continua dizendo lá, para Pedro, Jesus dizendo para Pedro, no versículo 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Já ouviu a expressão da chave de São Pedro? Parece que você carrega a chave de São Pedro, né? Quando a pessoa tem muita chave lá no chaveirinho dela, a gente costuma brincar que é a chave de São Pedro. Por quê? Por causa desse texto, que diz que Jesus então daria as chaves do reino dos céus. Não significa que Pedro agora é quem controla, quem entra e quem sai do céu, né? Não é isso não. Nós somos salvos por Jesus, não é por Pedro. Mas isso significa o seguinte: Pedro foi o primeiro grande pregador da história da igreja que abriu as portas não só para os judeus, mas também para os gentios. Ele, além de pregar para os judeus e mais de 3.000 pessoas se converterem naquele momento lá da ascensão de Cristo, no momento do Pentecostes e tal, Pedro foi também aquele que foi pregar na casa de Cornélio, um gentio. Até então, a palavra de Deus era pregada para os judeus, mas ele abre as portas do evangelho e abre as portas do reino de Deus para outras pessoas e para outras nações. Por quê? Porque um dia Deus, em um sonho, falou com Pedro dizendo: não faça acepção de pessoas. Vá ao encontro de Cornélio, porque eu já disse para Cornélio que você vai lá. Então Pedro é aquele que abre as portas do céu, abre as portas do reino de Deus para muitas pessoas. Nós devemos ser como Pedro e devemos abrir as portas do reino de Deus para muita gente. E enquanto nós estamos nesse período tão difícil, em que tantas pessoas estão procurando por respostas e tantas pessoas estão sem esperança, meu irmão, minha irmã, está na hora da gente abrir as portas dos céus para muito mais gente. Agora, isso depende de quem você serve. Quem é Jesus para você? A quem você serve? O que Jesus representa na sua vida? Procure refletir e responder essa pergunta para você mesmo. E abra as portas do reino de Deus para muitas outras pessoas. Deus te abençoe. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado,
vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus